Seguimos, então, com as nossas atividades do seminário. E a nossa primeira mesa é intitulada Perspectivas e Desafios para a Implementação dos Parâmetros de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil. Então, eu gostaria de convidar a diretora de formação de professores, representando, e valorização dos profissionais da educação da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, a diretora Rita Esther Ferreira de Luna. Da Diretoria de Educação do Campo e Educação Ambiental, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, diretora, professora Maria do Socorro Silva. Pode ser do Rosário, troquei o Socorro por Rosário, quase. Da Coordenação Geral da Educação Infantil, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, a coordenadora geral Rita de Cássia de Freitas Coelho. Da Universidade Federal do Ceará, pesquisador do Centro de Excelência em Políticas Públicas Educacionais e do Instituto da Primeira Infância, o professor Guilherme Irf. Da pesquisa Indicadores Nacionais de Qualidade e Equidade da Educação Infantil do Campo, das Águas e das Florestas, indique a professora Maria Emília Peixoto Vieira. O que aconteceu? Não, é só a Emília, não tem dinheiro para pagar nem o advogado e nem a terapia. E, para coordenar essa mesa, convidamos a representante da Universidade Federal do Paraná, Ângela Scalabrin Coutinho. Bom dia a todas as pessoas. Eu disse que é fácil, né? A gente está em casa e tem fã-clube, porque está na sua cidade, né? Mas quero aqui dar as boas-vindas a todas, todos e todes. Esse dia, esses 2 dias, né? Esse 1 dia e meio, para a gente um dia bastante importante, né? De muito trabalho. Eu tenho aqui uma missão difícil, que é mediar uma mesa, né, com pessoas tão importantes, com coisas também muito importantes para dizer para nós, com um tempo bastante curto de fala, então vou usar esse meu lugar, viu, para tentar aqui controlar um pouquinho o tempo, porque a gente tem várias atividades ao longo do dia, mas só queria dizer da importância de uma mesa que vai discutir os desafios da implementação, né, dos parâmetros de qualidade e equidade, porque a gente sabe, né, a Marta Rett tem um textinho antigo, né, em que ela fala que entre a formulação e a implementação tem um caminho aí que é bastante árduo e que é ingênuo da nossa parte achar que formulou, está implementado tal qual foi pensado, né? Então, acho que aqui ouvir pessoas... Não estão ouvindo? É mesmo? Então... Será que as caixas lá de trás estão ligadas? Eu não, assim, até estou falando alto, mas se eu falar assim um pouco mais alto, adianta ou não adianta? Não? Com esse melhora? Afinal era o microfone. Bom, mas retomando, né? Então a gente vai passar aqui, eu vou seguir, né, a ordem aqui das falas, e cada uma de vocês e Guilherme tem 10 minutos para falar, tá bem? Boa sorte. E eu vou ligar e quero dizer da alegria de estar aqui com vocês, né, com as Ritas, com a Socorro, com o Guilherme, com a Emília, né, gente parceira, querida.
que tem aí trabalhado arduamente, né, no campo da política, da pesquisa, e também feito esse trabalho aqui de articulação pelos parâmetros e pelos indicadores, né? Então, oi? Tá. Então a gente vai começar com a Rita Ster, pode ser? E depois aí eu te aviso, tá bem, Rita? Quando o teu tempo assim acabar, eu vou te dando um toquezinho aqui. Obrigada. Obrigada, eu. Então, vamos lá. Esse desafio, primeiro, que é falar em 10 minutos. Eu preparei uma apresentação que... Pronto. Obrigada. Então, falar de perspectivas e desafios para a implementação dos parâmetros nacionais de qualidade e equidade na educação infantil, como bem foi falado na primeira mesa de abertura, nós reconhecermos a existência de múltiplas infâncias, né, como uma referência para a promoção dessa qualidade e dessa equidade. Quando a gente traz aqui esse tema, é importante a gente dizer que nós vamos tratar especificamente das políticas de formação para a educação infantil. A gente diz breve porque é breve mesmo, tá? Então, eu quero iniciar dizendo que... É porque está bem na nossa frente pensar a formação de professores implica não abstraí-la das relações sociais concretas em que ela se inscreve, né? É uma fala da professora Michele Bissoli, da Elaine Inês Bó, que trabalham na Federal do Amazonas, e que eu concordo muito, porque não tem como nós pensarmos processo de formação de professores, de gestores, enfim, de todos os sujeitos envolvidos com a educação, e aqui a gente trata especificamente da educação infantil, sem entender que esse processo formativo ele tem que ser construído no território, nas salas de referência da educação infantil, nas instituições de educação infantil. Obrigada, querido, porque a gente estava com dificuldade de olhar aqui na nossa frente, né? Então, é importante que a gente entenda isso. Daí a importância, mais ainda, da relação da universidade com esse território a qual ela está inserida, onde essa universidade ela faz parte, né? E, mais ainda, a importância de nós tratarmos como deve ser um regime de colaboração. A gente vem falando desde o início que não adianta ter os parâmetros, não é, Rita? Não adianta ter a normativa. Essa normativa tem que sair do papel. E não vai ser por um encantamento. Vai ser através de todos nós, de cada um de nós, que estamos nos territórios, que fazemos parte dos conselhos, que fazemos parte das undimes, dos consedes, né, que fazemos parte do grupo da universidade. Então, isso tem que ser discutido. É por isso que Rita está peregrinando, né, as regiões do Brasil, e a gente está junto nessa empreitada, para que a gente possa dizer que nós precisamos de cada uma de vocês, para que essa normativa ela saia do papel e ela seja discutida como deve ser. Então, isso não é de hoje, está desde a nossa Constituição, né, da BNCC, agora também do Plano Nacional de Educação. Então,
esse regime de colaboração ele está aí para articular os esforços dos entes federados, para melhorar a oferta educacional, para clarificar as responsabilidades educacionais compartilhadas, proporcionar uma visão sistêmica e equalizadora dessa educação, que olha para os diversos territórios, com diversas infâncias, né, suas diversas experiências e vivências, e para que a gente, através desse regime de colaboração, alcance as metas de implementação das estratégias das políticas. Porque, senão, a normativa ela vai ficar lá, mera letra, né, sem corpo, sem força, né, e sem transformação. Então, esse diálogo interfederativo é um desafio. E, mais ainda, é primordial para que a gente possa pensar o processo de formação como eixo estruturante desse movimento, né, para a implementação. Nesse sentido, nós, no MEC, muito, e agradeço demais a colaboração e a luta da professora Rita Coelho. Desde o ano passado, a gente, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a gente institui o Leitura e a Escrita na Educação Infantil, que todo mundo conhece como LEEI, né? O LEEI foi um esforço nacional integrado para a implementação de ações estratégicas que garantam, no processo formativo, as especificidades da educação infantil, reconhecendo a criança como produtora de linguagens. E, quando a gente fala produtora de linguagens, é das múltiplas linguagens mesmo, no sentido de que a gente deve respeitar a pluralidade de concepções pedagógicas nos territórios, entendendo as especificidades que devem ser, que não devem ser negociadas na educação infantil. Então, isso é importante. O LEEI está no âmbito do Criança Nacional, do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, mas ele deve respeitar o tempo e o espaço das crianças. Porque a gente pensa processo alfabetizador uma construção, né? E é uma construção que ela pode, sim, iniciar na educação infantil, mas desde que essa criança seja respeitada nas suas especificidades, né? Então, a gente não pode abrir mão disso. Nesse sentido, nós trazemos aqui que, no ano passado, o LEEI ele teve essa parceria nacional pela pré-escola, através da adesão, né, do processo formativo na pré-escola das crianças de 4 e 5 anos. Né? Tivemos uma abrangência inédita. Mais de 200 mil professores, professoras da pré-escola foram formados por formadores também dos seus territórios, né? Então, nós começamos aí esse movimento muito a partir da necessidade da implementação dessa qualidade na educação infantil, né? Respeitando como cada etapa, né, desse desenvolvimento. Então, na verdade, nós conseguimos com que 68% dos municípios brasileiros estivessem envolvidos nesse processo formativo. Não foi pouca coisa. Foi a primeira experiência a nível nacional de uma envergadura de processo formativo nos territórios a partir da educação infantil, pré-escola, em que nós conseguimos, com grandes desafios, implementar essa política, né? E quero dizer que nós estamos num momento de transição.
em que internamente nós estamos olhando para esses desafios, para aquilo que, de alguma maneira, não deu certo no LEEI, e verificando de que maneira a gente pode avançar. Então, uma das maneiras foi a gente institucionalizar o LEEI, através de portaria, através de edital. Estamos no momento em que as universidades, junto com os comitês estaduais, estão olhando para os projetos, para a inserção no CIMEC, desses projetos do LEEI, em que serão selecionadas 32 universidades para a implementação do processo formativo do LEEI 2025, entrando 2026. Porque, como estamos nesse processo de transição, que é democrático e que é transparente, através de portaria edital, demanda tempo. Então, o primeiro movimento é esse. E eu quero trazer para vocês que também, além do processo formativo do LEEI, nós estamos aí, junto com a coordenação da educação infantil, isso tudo de forma coletiva e colaborativa, né, a partir da Coordenação Geral da Educação Infantil, da professora Rita Coelho, intermediando, né, transversalizando essa questão da formação. Teremos também, lá pelo final de maio, 28, 29 de maio, o início das aulas do curso de especialização em docência na educação infantil, que ficou parado aí por 12 anos, não é, Rita? E agora, a partir de um termo de execução descentralizada, nós teremos aí essa ação para formar, em nível de especialização, professores, coordenadores, diretores de creches e pré-escolas e equipes da educação infantil dos sistemas públicos de ensino. Então, quero dizer que serão 3.000 vagas ao todo, com 6 universidades sede, ofertando cada uma 500 vagas, distribuídas em todas as regiões do país, para que nós possamos fortalecer a política da educação infantil, que esse que é o nosso objetivo. Então, a gente tem que trabalhar muito e de forma coletiva e colaborativa para que essa política da educação infantil ela se fortaleça cada vez mais, e contamos com a participação de cada uma e de cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Viu? Eu sei que é difícil, mas aqui a gente precisa tentar cumprir para dar tempo da agenda do dia. Então, a gente fez aqui um combinado, eu vou passar para a Rita Coelho e depois a Socorro fala. Então, pode ser, Rita? Eu vou te passar esse microfone, porque eu acho que está melhor. Eu tenho uma apresentação, gostaria que vocês colocassem, mas eu não vou trabalhar com ela. Eu vou usar uma imagem inicial, né? E eu queria começar fazendo uma referência à importância da presença de alguns homens aqui conosco. A educação infantil é área de mulher, mas os homens são muito bem-vindos. Guilherme, né? Estamos juntos aqui, o Lepes, tá bom? Porque é uma questão, inclusive, também de equidade, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Bom, porque nesta mesa a gente começa falando de formação? Porque a nossa questão central na implementação dos parâmetros é exatamente uma questão de formação. Como que eu transformo parâmetros em política? Como que eu transformo parâmetros numa intervenção que vai da escola ao governo federal, que vai da escola à Secretaria de Educação Básica, à Secretaria de Diversidade, ao CONSED, ao Undime. Então, para nós está claríssimo que, no caso dos parâmetros de qualidade da educação infantil, que sofre, né,
Ao integrar um sistema de educação, que, no caso da educação, ele é muito complexo, porque ele não é sistema único. Nós temos um sistema federal, um sistema distrital, 26 sistemas estaduais e mais de 3.000 sistemas municipais de educação instituídos, organizados, que podem ser até 5.530, que são os nossos municípios. Esse sistema, além de descentralizado, ele é autônomo, inclusive com competências legislativas, normativas. Esse entendimento ele é da maior importância para esse nosso trabalho. O MEC não manda nos municípios. O Estado não manda nos municípios. E há uma incompreensão muito grande na nossa sociedade, ainda permanece em disputa a concepção de educação infantil. Nós temos ministérios públicos que judicializam o direito à educação infantil, recomendando compra de vaga em escolas particulares com fins lucrativos. Depois, a gente tem uma política de financiamento público, constitucionalmente vinculados a matrículas, né? Nós temos um conjunto de municípios que defendem que a docência na educação infantil não precisa de formação. Nós temos projetos tramitando no Congresso Nacional defendendo isso. Então, essa disputa ela está presente no cotidiano. E não tem jeito de resolver com lei, gente. Lei é instrumento de luta. A gente só resolve com posicionamentos amplos, debatidos amplamente e implementados na força das bases da nossa sociedade. Então, os parâmetros, eu queria que voltasse lá no primeiro. O primeiro, isso. São uma discussão histórica da nossa... O próximo, isso. São uma discussão histórica da nossa área. Recentemente, o MEC me pediu uma palestra para outras secretarias do MEC que querem discutir parâmetro. Eu falei, gente, não tem mágica, não tem segredo. Isso é conversa histórica, que, no caso da nossa área, está pautada desde 88. Não adianta querer fazer o que a gente fez agora, com o Conselho Nacional, sem considerar a necessidade desse diálogo, diálogo que tem um percurso de disputa. Tá? E a disputa, gente, ela é legítima. Tá? Ela está lá no princípio constitucional, pluralidade de ideias e concepções. Então, tem uma disputa no leitura e escrita, vou dar o exemplo, sobre o que é o papel da educação infantil na constituição do sujeito de linguagem. A gente não nasce sujeito de linguagem. Aliás, a gente nem nasce humano, a gente se torna humano, a gente se constrói humano nas interações, não é verdade? Então, é uma disputa legítima. Sabe qual que é o grande avanço do lei? Isso hoje é pauta nacional. Isso não é problema da professora lá na turma dela, com um grupo ou de um município. Isso é uma pauta nacional que o governo federal se comprometeu com ela. Não é uma imposição de método, não é. É formação de professor. Que é outro exemplo complicadíssimo, que eu espero que a gente possa discutir. Estamos tentando avançar há anos e ainda não conseguimos, é a questão da avaliação na educação infantil. Né?
o INEP acabou de constituir uma comissão, acabou de integrar numa comissão que já existia no MEC, no INEP, para produzir os instrumentos de avaliação do SAEB, as provas, as matrizes, né, acabou de incluir um grupo significativo da educação infantil. Mas isso é uma grande polêmica, que não se reduz à avaliação nacional externa em larga escala, que é papel do INEP. Todas as escolas avaliam crianças da educação infantil cotidianamente. Algumas, inclusive, classificando, retendo, né? Essa discussão é da nossa área, com o apoio de vários parceiros, né? Então, formação, avaliação, identidade da docência, os parâmetros não resolvem. Eles são uma grande oportunidade desse nosso debate aqui, né? E o que a gente tem aprendido na implementação de políticas de educação infantil é que a institucionalização é uma estratégia importante. Durante muito tempo, inclusive no próprio MEC, a educação infantil foi tratada como uma especificidade de um cantinho do MEC. Não é, gente. Educação infantil é estrutural. Educação infantil é questão de justiça social, é constitutiva da democracia. Se a gente não enfrentar isso, não adianta achar que é um problema da educação. Não é. É um problema estrutural do nosso país que se manifesta desde as infâncias, né? Então, tem uma discussão de avaliação que a escola tem que fazer, que cada um tem que fazer, que a UNCM tem que fazer, que o CONSEC tem que fazer, que o CONSED tem que fazer, que as universidades têm que fazer, né? E temos que fazer na pluralidade das nossas infâncias, né? Então, lembrar que nós temos uma trajetória histórica que eu considero vitoriosa. Não concordo que a educação infantil teve retrocesso, não concordo com isso. Um dia eu quero fazer uma mesa só para discutir avanços, tá? Porque é uma luta vitoriosa, essa nossa luta, vitoriosa. E não é só vitoriosa para a educação infantil, é vitoriosa para a nossa sociedade e é uma luta que engrandece a vida de cada um de nós. Dá um sentido à nossa vida muito maior do que a de um trabalho, do que a de um projeto, né? Então, o meu alerta, a nossa ideia, o nosso projeto, que nós estamos tentando construir, queremos implementar a partir de maio, é instituir, com uma portaria do gabinete do ministro, uma gestão federativa, colaborativa da política de educação infantil, que tem 4 pilares. Um grande comitê nacional tripartite, União, Estados e Municípios, União, CONSED e Undime. Esse comitê é nacional. Comitês estaduais bipartite, Estado e município, Undime e CONSED. E uma rede nacional de coordenadores da educação infantil. Assim como tem a Renalfa, a gente tem uma rede de coordenadores da educação infantil. E um grande conselho participativo de avaliação, onde estariam os órgãos de controle, os movimentos sociais, os conselhos, o TCU, né, os tribunais, a Tricom e tal. Essa institucionalização, na nossa avaliação, isso está em negociação no MEC há bastante tempo, ainda não conseguimos ter essa portaria, né, oficialmente assinada pelo ministro. É, na nossa opinião, a forma, a estratégia, né, de manter esse coletivo aqui organizado
institucionalmente no âmbito da gestão federativa da educação infantil. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Vamos passar, então, para a professora Maria do Socorro Silva. Já passou. Bom dia, pessoal. Eu, naquele momento, não disse que eu sou uma paraibana dos Cariris, sou dos povos trairus, e, com muita honra, eu entrei a primeira vez numa sala de aula em 80, numa sala multisseriada, embaixo de um barraco de lona, que foi a primeira ocupação de terra que teve lá na minha cidade. E, em 88, eu fui para uma sala de educação infantil e fiquei até 95, quando fiz concurso para a Universidade Federal da Paraíba. Então, falar sobre isso hoje me traz também uma rememória, né, do que foi essa prática docente e, consequentemente, porque é que hoje eu chego na Diretoria de Políticas de Educação do Campo e Educação Ambiental na SECAD-MEC. Tem uma apresentação também aí. E eu vou pedir para projetar, porque eu acho que é importante rememorar por que a gente chega aqui. Por que a gente sai do outro lado da margem, como dizem as meninas, e por que a gente quer que a gente saia da invisibilidade. Então, tem uma história nisso. E eu acho que é importante resgatar isso, porque ela é resultado de... Nossa. Pode passar? Não, vocês vão me ajudar. Pronto, gente sabida aí me ajudando, por favor. Então, ela tem uma história que é resultado de dois grandes movimentos, que são movimentos políticos, são movimentos pedagógicos e são movimentos epistêmicos. Porque esses dois lugares, eles têm produzido toda uma ação, toda uma proposição que faz com que o Estado comece a nos escutar. Uma é a luta por educação infantil, que foi sendo construída pelo MIEIB. Então, o MIEIB vai trazendo esse lugar da educação infantil para o lugar que ele merece estar na educação brasileira. E o outro lugar é o Fórum de Educação do Campo, que é o FONEC. Então, esses dois movimentos eles vão se organizando no Brasil no mesmo período histórico. O FONEC em 98 e o MIEIB em 99. E esses dois caminhos eles vão sendo trilhados e, inicialmente, não tem diálogo entre eles. Um vai propor sobre a educação infantil e o outro vai dizer os povos do campo têm direito à educação. Então, acho que é bom retomar isso, porque tem um lugar de proposição que não nasce inicialmente do Estado brasileiro. O Estado brasileiro vai ser o lugar que vai fazer essa escuta e que vai ter uma ressonância disso à medida que vai formular, pode passar, políticas. Então, acho que tem uma premissa, tem premissas entre esses dois movimentos que hoje se reflete na legislação que a gente está construindo e nas propostas que nós estamos fazendo de formação, de políticas. Uma primeira é o reconhecimento da diversidade das crianças e das infâncias. Está repetido aí. O outro é a escola, com função política, social e pedagógica. A outra, desvelar o ocultamento, a omissão e o acesso desigual às políticas públicas das crianças. A superação da visão compensatória e assistencialista, que ainda permanece. Principalmente quando você vê debates surgindo no Congresso sobre educação doméstica. Né? A gente percebe como prevalece ainda essa concepção. E por isso que eu acho bom os homens também aqui. Porque a educação infantil, tida como cuidado, que o cuidar é importante, não é coisa só de mulheres. E também porque a educação infantil é cuidar e educar.
E cuidar e educar deve ser coisa de homens e de mulheres na nossa sociedade. Por isso que eu acho que é importante os homens aqui presentes. Uma outra coisa são a gente trazer para o debate as culturas infantis. A gente perceber que não existe uma cultura da infância, mas existem culturas. E, portanto, isso precisa ser referência para a prática pedagógica na educação infantil. A outra premissa é que nós precisamos ter infraestrutura específica para a diversidade de territórios. E isso é uma batalha. Porque, infelizmente, os arquitetos que estão no FND, eles ainda não conseguiram internalizar a ideia que não pode ser o mesmo prédio no Pró-Infância para todo mundo. Né? Então, essa é uma premissa. Uma outra premissa é que nós precisamos ter ações políticas integradas. Não dá para pensar na educação infantil, que pressupõe educar e cuidar somente com uma política escolar de educação infantil. Então, essas são premissas importantes para a gente trabalhar. Uma outra coisa a trazer para você é a diversidade das nossas escolas. Como a gente tem parâmetro de qualidade, eu trouxe 3 modelos de escolas. Esse primeiro, é uma escola no assentamento, esse barraco é uma escola no assentamento de reforma agrária, as nossas crianças da educação infantil. Essa segunda é uma escola no semiárido. E aí, essa sala é uma sala que tem crianças de 3 a 14 anos. Essa outra é uma escola ribeirinha, onde, na casinha de lado, ficam as crianças da educação infantil, e, nesse prédio aí maior, ficam todas as outras crianças. Essa diversidade de escola nos interroga sobre qualidade. Então, queria trazer esse elemento também para essa discussão. O outro é dizer que a gente teve uma construção histórica para chegar aqui. Quando a gente começa a dialogar sobre a educação infantil, não pode ser pensada como uma coisa universalista, homogênea. Ela precisa trazer a diversidade. E, pela primeira vez, os 2 movimentos vão dialogar. Em 2007, a gente constrói um grupo interministerial de políticas de educação infantil para as crianças do campo. E é aí que a gente começa a construção desse itinerário de forma mais efetiva. Porque, em 2008, quando saem os parâmetros, né, 2008, quando saem os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil, a gente ainda não conseguia se ver nele. A gente ainda estava invisível nesses parâmetros. As nossas infâncias não apareciam. E aí, a partir daí, em 2009, quando tem as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, a gente chega com um capítulo, um artigo lá dentro dessas diretrizes. E isso abre um caminho de diálogo na política. E aí, em 2010, a gente faz o primeiro Seminário Nacional de Educação Infantil do Campo, e aí começa a fazer toda essa construção de trazer a diversidade para dentro da política. Em 2011, é formado um grupo, uma pesquisa nacional, constituído por universidades e movimentos sociais e sindicais do campo. Foi muito rico isso, porque as universidades começaram a dialogar com os movimentos sociais e começaram a perceber que esses lugares também são lugares epistêmicos, não são somente lugares políticos, então, são também lugares de produção de conhecimento. E essa interlocução foi muito importante. Em 2011, a gente faz o 2º Seminário Nacional. Em 2014, a gente apresenta uma proposta para a expansão da educação infantil do campo. E, de 2016 a 2022, a gente volta para a invisibilidade. Né? Claro que as coisas começaram a acontecer lá no mundo. Elas não param. Né? Mesmo você não tendo mais essa articulação de forma integrada dentro do Ministério, mas as coisas continuaram acontecendo. E eu acho que é a partir daí que a gente retorna, e aí a gente volta para dar força agora, de maneira institucional, enquanto governo, para essa retomada de discussão.
E aí eu acho importante vocês perceberem as infâncias e o direito à escola, pensando nas nossas crianças. Nós temos 45.450 escolas. Dessas, 34.953 têm educação infantil. Portanto, 76,9%. Só que, quando a gente vai olhar isso, o que é que a gente percebe? Dessas, apenas 45% tem sala específica da educação infantil. 6.770, as crianças da educação infantil estão dentro da sala multisseriada. Multisseriadas. Exato. Eles estão com criança de até 14 anos. Então, isso aí já significa um desafio. Como é que você trabalha uma proposta pedagógica e um currículo para essas crianças quando você tem uma professora que precisa trabalhar com todos? E eu tenho escutado elas me dizerem, eu dou uma folha para eles fazerem um desenho, porque eu não posso deixar as outras crianças. Né? Então, tem essa questão. Eu acho que é importante a gente trazer o que a gente trabalha como populações do campo, é uma diversidade, que vai desde agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, acampados. 28 populações tradicionais nós temos no Brasil. Então, um desafio imenso, porque pensar para os ilhéus aqui no Paraná, uma proposta é uma coisa, pensar para os faxinelenses é outra. Então, tem uma diversidade muito grande. Pode passar? E aí nós começamos a pensar em algo, como é que a gente ajuda a induzir isso. E uma primeira coisa que nós estamos fazendo é mudança no Fundeb. Então, a SECADI apresentou uma proposta de mudança no VAR. Então, isso aí é o dado do Paraná. Hoje, uma creche pública parcial no Paraná sai de 6.856 do campo para 8.763. Então, aí estão os valores que agora a educação infantil passa a ter em cada estado. Tem aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul também. Por quê? Porque agora a gente quer dizer aos gestores, olha, nossa criança do campo vai receber mais. Então, por que não tem a oferta para ela? Né? Então, a gente tem que começar com financiamento, discutir financiamento. Trazer o percentual, estamos trazendo um percentual de 15% a mais para as crianças da educação infantil do campo, para que a gente possa fomentar e gerar um movimento de discussão sobre oferta. Né? E aí, essa discussão sobre oferta, pode passar? Isso aí é Santa Catarina. Santa Catarina vai para 9.626, pode passar? Aí, Rio Grande do Sul vai para 10.372,76. Né? Então, essa parte do financiamento é importante para a gente dizer, olha, tem o financiamento, vamos pensar também agora em infraestrutura. E o diálogo de infraestrutura é nosso com o FNDE. Então, no novo PAR de 2025, nós já estamos discutindo com o FNDE como é que a gente pensa infraestruturas específicas para os territórios diversos que nós temos. É um diálogo que gasta um tempo. Não só tempo. Não é um diálogo assim fácil, não. Mas a gente nunca teve coisa fácil. Aí, medo, a gente pode até ter, mas a gente não usa. Né? Então, a gente vai todo dia conversar a mesma coisa até a gente tentar conseguir algo. E, nesse sentido, essa pesquisa que a gente está fazendo vai trazer elementos muito importantes para que a gente pense a diversidade das crianças do campo no Brasil. Então, essa pesquisa, vocês vão ouvir falar mais dela ao longo desse seminário, mas acho que ela tem sido um elemento importante para a gente poder avançar nesse diálogo da equidade e da qualidade na educação infantil do campo, das águas e das florestas. Tem um avanço, tem um desafio. É que, como o campo
foi construindo esse itinerário, e os indígenas têm um outro tempo de discussão sobre essa questão, e a gente precisa respeitar os tempos dos povos. Nós não temos ainda nessa pesquisa inclusão dos indígenas nela, porque, para incluí-los, a gente precisa ouvi-los. E a gente ainda não teve condições de fazer esse movimento. Mas acho que a gente já avança quando a gente traz a diversidade dos sujeitos do campo, das águas e das florestas, sabendo que tem uma especificidade dos indígenas, que nós vamos precisar conversar sobre, e sabendo que, ao trazer isso aí, a gente está trazendo também os quilombolas. Todavia, ainda exige um diálogo com as organizações quilombolas, porque é específico. E a gente não pode atropelar, na política, os diferentes sujeitos. Então, trazer essa observação. Eu queria só, para terminar, por favor, trazer uma última questão, porque eu já falei da história do FNDE, já falei da consideração da diversidade, mas trazer uma questão que a gente precisa fazer escuta nas pesquisas e nas políticas públicas das vozes das crianças. E, principalmente, nós precisamos tirar da invisibilidade experiências que temos, que são celeiros, que podem nos ajudar a encontrar caminhos. Por exemplo, a ciranda infantil do MST. É uma experiência que tem muito a nos ensinar. As escolas infantis quilombolas têm práticas belíssimas de trabalho com a educação infantil. Precisa ter visibilidade. As escolas infantis pomeranas. O povo pomerano, aqui no Espírito Santo, trabalha nas suas escolas infantis com bilinguismo, com 2 línguas, portuguesa e pomerana. São experiências riquíssimas. Então, a gente precisa dar visibilidade a isso. Então, trazer um pouco essa questão de que a equidade na educação infantil requisita que a gente possa fazer esses movimentos. Por favor, muito grata. Ângela, queria só fazer um comentário. Aqui já tem grandes conquistas, né? A retomada da CECADI, e não só a retomada, a presença discutindo educação infantil, e da SEB com a diretoria de formação. Nós ainda queremos aqui o INEP e o FNDE, tá? Não só a gente falando deles. Já que tu fizeste um comentário, eu também quero fazer aqui, antes de passar para a colega e para o colega da universidade. Primeiro, como estamos bem representadas no Ministério da Educação, assim, acho que a fala de vocês 3 aqui nos dá assim, um ânimo de saber que, mesmo com todas as dificuldades, vocês estão lá cotidianamente construindo tanta coisa, né? Então, muito bom. E que bom que a gente está retomando esse diálogo com as universidades, né? A Regiane chamou a atenção na fala dela, mas agora a Socorro falou de 16 a 22, esse silenciamento, o apagamento, a retirada dessa, né, de tantas políticas importantes. E a gente da universidade sentiu muito também essa falta de diálogo nesse período, né? Então, dizer que é muito bom assim contar com vocês, 3 mulheres potentes, né, que estão lá diariamente nessa labuta e se dispõem a vir aqui dialogar conosco, né? Então, muito obrigada. Assim, foi muito importante ouvir vocês, muito mesmo. Vou passar, então, para o Guilherme, e depois a Emília será a última, mas vai dar tempo, amiga. Bom dia a todos e a todas. Eu vou pedir que você coloque também a minha apresentação, para que eu possa mostrar para as pessoas. Eu me chamo Guilherme Ife, trabalho na Universidade Federal do Ceará, coordeno o laboratório de pesquisa do LEPS, na sede de Fortaleza. O Daniel coordena, junto com o Luiz, em Ribeirão Preto. E a gente tem uma atuação junto ao SEMPRE,
que é um instituto que foi criado no UFC, o Centro de Excelência em Políticas Educacionais, do qual eu faço parte, e também do Instituto da Primeira Infância, o IPRED, no qual eu aprendo muito sobre as crianças, as infâncias, nas suas mais diversidades. Eu vou começar com um vídeo, peço que você coloque o áudio, por favor, para que a gente possa mostrar um pouco dessa trajetória de como a gente entrou nesse debate e também dessa discussão à luz dos parâmetros que a gente chega até aqui, na dificuldade de lançar uma consulta para que ela pudesse ser plural, democrática e ampla, como a gente fez, e aí agradeço a todos e a todas que participaram coletivamente, tivemos muitas respostas, um documento que deu uma ampla discussão e poder para implementar junto ao Conselho Nacional de Educação. Está sem áudio ainda. Não tem áudio? Tem que ter, né, gente? Tá. Então... Está sem áudio o vídeo? Então, eu vou passar, mas assim, ele é um documento que discute de várias maneiras o como começou, em parte, essa conversa, remonta o que a Rita falou, da documentação desde a década de 80, no qual a gente tem alguns documentos norteadores e diretrizes, passando pela década de 90, atravessamos, né, o milênio e começamos em 2000, uma nova discussão que foi sempre agregada a outras, e chegamos em 23, numa discussão para a nossa equipe, que começou em Patos, na Paraíba, com a Rita, quando ela assume a Coordenadoria Geral de Educação Infantil do MEC, e aí a gente começa uma retomada para a discussão desse documento de qualidade, né? E, no meio do caminho, entrou um termo muito importante, que virou qualidade e equidade para a educação infantil. Então, isso tem uma série de diretrizes, tem os PNEs, o primeiro e o segundo, que já tocava em questões importantes para as medidas de qualidade. O segundo tem um desconforto, né, porque a gente ainda não alcançou a meta 1 e não garantimos o direito das crianças de frequentar a pré-escola, que era para ser assegurado desde sempre, mas a gente estabeleceu como pacto 2016, estamos em 25 e ainda não temos todas as crianças de 4 e 5 na escola, e algumas entram além da primeira infância, chegam já crianças com 8 anos, então a gente tem aí um atraso, são essas crianças que vão ser mais propensas a abandonar, a não frequentar, a ter os seus direitos violados e não assegurados, e uma série de discussões. Passamos por meio de uma série de temáticas, avançamos, e aí temos que, de fato, registrar esse avanço, em termos do marco legal da primeira infância e da Base Nacional Comum Curricular, uma série de discussões, e que servem de orientações para a implementação das medidas, né? É claro que tem ali, como a Rita falou, discussões, conceitos em debate, e que o Ministério deve, né, como está ali a nossa Ritinha ali na discussão, e ela chamou várias pessoas, e ela chamou várias pessoas para que isso pudesse ser discutido, então tivemos uma ampla discussão e foi feita uma consulta essa, de novo, eu quero agradecer, porque tivemos muitas participações, não só de pesquisadores, mas principalmente de pessoas que estão no chão da escola, na educação infantil. Um documento representativo, claro que não é um consenso, unanimidade, tivemos alguns dissensos, tivemos 2 consensos, né? Um, que todos os banheiros devem ser adaptados para as crianças. Isso foi consenso. Né? E aí eu acho que é um pedido de socorro, pensando na questão dos bebês e também de trazer os arquitetos, como foi falado aqui, do FDNE, para a inclusão dessas questões. Esse documento ficou pronto, foram incorporados as discussões que a sociedade trouxe a partir do documento base proposto na consulta, e foi incluído uma série de leis. Só para dar importância para vocês, a gente lançou essa consulta e, no meio do caminho, uma pessoa criticou porque não tinha uma lei importante que ela defendia, mas essa lei foi aprovada no meio da consulta.
E aí é claro que a gente não tinha ela como base, porque ela ainda era um projeto de lei, e aí, posteriormente ela foi incorporada nesse documento. Então, é importante estarmos, como foi dito, atentos e fortes, né, vigilantes nesse processo, para que todos possam se sentir incluídos nessas etapas e nessas discussões. Então, esse videozinho, que depois eu vou disponibilizar com áudio para vocês, eu não sei por que está sem áudio, ele toca nessa discussão até a gente chegar de uma forma que inclui todos, como foi dito, né? E aí a gente tem, dessa vez, um documento que é norteador e que serve para todas as crianças que estão nesse país, independente se são na zona rural, na zona urbana, se são crianças dos assentamentos, ele contempla todos de uma maneira. Só que a gente não vai dar conta de fazer tudo igual para todo mundo, né? Então, o que a gente... Eu acho que... Vou falar do curso. Então, o documento foi estruturado em 5 dimensões. Essas dimensões tocam numa série de eixos e conceitos chaves, e esses conceitos abordam, por cada dimensão, é importante que alguns conceitos eles permeiam mais de uma dimensão, né? Quando a gente propõe esse documento, ele não é separado, né? Ele tem interseções diversas. E aí eu vou falar de alguns exemplos para vocês. Então, a dimensão 1, que foca na gestão democrática, pressupõe uma colaboração e transparência, acesso e permanência. Algumas crianças ainda não têm o seu acesso garantido. As que estão também não têm necessariamente os seus direitos garantidos em termos de qualidade e permanência. A participação da comunidade nas suas mais diversas formas, a promoção da diversidade e inclusão das crianças. No eixo 2, tem uma discussão que aí foi a dimensão que teve um dos parâmetros com a maior discussão e a menor aprovação, né, que tem a ver com a carreira. Então, tem a formação continuada e a prática reflexiva, e aí serve de uma série de questões associadas a isso. A dimensão 3 foca na proposta pedagógica, que deve ser uma elaboração coletiva, ter um plano orientador, a promoção de gestão democrática, todos devem participar, a promoção da qualidade e a atualização e reconhecimento dentro do espaço da educação infantil. A dimensão 4 deve focar é uma responsabilidade do Estado, e aí tem um eixo específico para avaliação da educação infantil. Antes, esse eixo ele poderia estar introduzido em todos os outros, agora ele ganhou uma dimensão própria no documento norteador dos parâmetros, né? E aí ele não é sozinho, ele deve alimentar as outras etapas e as outras discussões nessa questão. Devemos acontecer por meio de documentação pedagógica, é um direito e dever, essa questão também deve acontecer por meio de autoavaliação. E a dimensão 5 foca na questão da infraestrutura, que tem responsabilidade do Estado, também deve escutar a documentação pedagógica, é um direito e dever das crianças, e ter a autoavaliação. Nesse processo, o que nós estamos montando para tentar trazer para a sociedade, principalmente para quem está na educação infantil dentro da escola, professores, coordenadores, gestores educacionais e as pessoas que fazem as múltiplas tarefas, as cantineiras, os porteiros e todos os outros atores ali dentro. Um documento que possa servir de roteiro de implementação. Esse roteiro ele está estruturado a partir de uma pergunta. Vai. Nós vamos ter uma oficina, a gente montou uma oficina para a discussão dele, e ele vai ser disponibilizado. Ele está terminando uma revisão, ele serve como uma pergunta, a gente começa, de fato, com uma provocação, que é como estamos, e aí, pelas fotos anteriores, cada unidade de educação infantil está de um modo diferente. Então, a gente tem que pensar como estamos a partir de cada unidade para pensar as proposições. As pessoas vão se identificar os pontos de atenção de cada escola, queremos que elas definam prioridades, queremos que elas estabeleçam estratégias para que possamos implementar, monitorar e avaliar num processo que se retroalimenta. Então, esse documento ele tem um caráter provocativo, formativo e documental da escola. Esse documento ele permeia por várias perguntas
chaves. A gente montou um caso fictício só do nome, né? Porque é a realidade das escolas que estão espalhadas pelo território brasileiro. Então, ele tem perguntas norteadoras para cada dimensão, para que as pessoas possam, às vezes, refletir um pouco mais. O corre-corre do dia a dia, né, de receber os bebês e crianças na educação infantil, às vezes não permite que a gente pare para pensar nos diversos problemas e enfrentamentos que a gente tem. Então, essas perguntas elas são reflexivas para que a gente anote e tenha ali um roteiro. Pensando nas múltiplas infâncias, nos diversos territórios, a gente construiu um documento que vai servir, chamado de Cadernos de Práticas Inspiradoras, no qual nós tivemos uma discussão em 5 dimensões, contamos com especialistas que escreveram algumas partes para nós, a professora Silvia Cruz, da UFC, conhecida de várias pessoas nesse país, a professora Ordália, do Mato Grosso do Sul, também conhecida de vários, o Daniel, que aqui está, Simone Calandrini, que coordenou durante um bom tempo a educação infantil de Fortaleza, lembrando que não sozinha, na companhia do que eu denominei a Sala das Meninas Superpoderosas, na educação infantil de Fortaleza, que fizeram várias coisas legais, e outras pessoas que estão colaborando para que a gente tenha essas imagens que não são da internet, são do chão da escola, feita por professoras a pedido, né, para que a gente pudesse documentar. Construímos também cadernos de práticas inspiradoras, e aí nós temos uma parceria que funciona na zona rural do Ceará, e estamos tentando outras unidades para que a gente possa documentar, a partir do que as professoras fazem, a prática pedagógica, para que elas possam ter visibilidade no processo de formação, né? E não nós, da universidade, necessariamente, mas a documentação que acontece na escola, que a gente possa usar e que as outras pessoas se reconheçam nesse processo. Estamos construindo uma oficina, que amanhã nós vamos ter para a discussão da implementação dos parâmetros, e aí tem pessoas inscritas, mas a Estela e as meninas da recepção têm ali como acontecer e acomodar alguns nomes. É uma proposta que funciona no modelo roleplay, ou seja, nós vamos ser personagens dessa oficina. Queremos que as professoras se façam presente, mas também as famílias e a coordenação pedagógica, junto com a diretora. Todo esse documento vai fomentar um curso que deve ser disponibilizado em breve para vocês na AVAMEC, que tem como, né, conceito compreender, implementar e monitorar a discussão da educação infantil. Ele vai ser de forma online e assíncrona, cheio de materiais, normativas, um processo da legislação. É um curso que pretende uma aprendizagem autônoma, flexível e contínua, e que a gente possa fazer isso. Eu só queria terminar, antes de devolver a palavra, contando um caso para vocês de como os parâmetros são importantes. Estávamos em Ribeirão Preto, no mês passado, para a discussão da oficina e desse seminário, e aí uma professora, no meio da oficina, falou assim, a minha escola estava toda pronta, ela era toda bonitinha e adaptada para as crianças. Aí chegou uma criança aos 3 anos, com nanismo. E a minha escola não tinha estrutura para essa criança. A pia, que já era baixa, ficou alta. O vasinho, que era baixo, ficou alto. Aonde ela se servia também era alto. E essa discussão permeou os parâmetros, porque ela estava discutindo a infraestrutura, mas os parâmetros tocam na intersetorialidade. Uma criança chega na educação infantil aos 3 anos com nanismo, mas ela passou pela saúde, ela passou pela assistência, e a gente deveria avisar a escola que ela chegaria, para que o direito dela fosse assegurado desde o primeiro dia, não quando ela entra na escola. E isso permeou toda a discussão do grupo, porque o giz, né, que a professora falou assim, na minha escola tinha aquele riscador jumbo. Para aquela criança, ele era muito maior do que um jumbo, né? A cadeira não acomodava aquela criança. A prática pedagógica não acomodava aquela criança. Então, os parâmetros ele tocam intersetorialidade, acesso, permanência, qualidade, equidade, inclusão. E quando a gente tem exemplos de caso real como esse, facilita para que as pessoas pensem
como a gente deve fazer isso no chão da escola. Agora, assim, a gente precisa da educação e também que a saúde e a assistência se façam presente, porque elas estão na normativa da implementação dos parâmetros. Nós precisamos provocar, essas informações precisam chegar, senão as crianças chegam e depois a gente não consegue acomodá-las. Isso demora tempo, aí fica aquele corre-corre de mãe na porta, chama repórter, chama a polícia, o Ministério Público, porque a filha não está assegurada, porque a gente não está preparado. Então, assim, se a gente tiver esse documento em mãos e permear de estratégias para o alcance dos direitos das crianças, vai facilitar para todo mundo. Né? Então, vou terminar aqui parafraseando um filme que eu gosto muito, do Tim Burton, que é o Alice no País das Maravilhas, quando ela cai no buraco e encontra um gato azul, e ele pergunta para onde ela quer ir. E ela fala, eu não sei, para qualquer lugar. Quem quer ir para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Os parâmetros não são mais esse qualquer lugar. Eles são uma diretriz operacional para implementação da qualidade e equidade para a educação infantil. Muito obrigado. Eu fico aqui olhando assim para a pessoa com uma cara de, né, tentando acelerar. Desculpa, Guilherme. Eu sei que para quem está falando é bem desconfortável também, mas é por conta mesmo que a gente está com o tempo avançado. Então, eu vou passar para a professora Emília. E vou também aqui controlar seu tempo, tá, amiga? Obrigada, Ângela. Eu quero cumprimentar a mesa em nome da professora Ângela, uma querida parceira, e, a partir dela, toda a mesa se sinta abraçada e acolhida com o meu carinho. Agradecer e dizer que eu estou aqui vou tentar representar a nossa coordenadora da pesquisa, que é a professora Ana Paula Soares, a quem a gente tem uma trajetória nas pesquisas, no reconhecimento do seu trabalho em defesa da educação infantil do campo, das águas e das florestas, e também numa trajetória de pensar políticas para a educação infantil de uma maneira geral. E, falando também em nome da professora Ana Paula, em que, quando ela retoma esse diálogo junto ao Ministério da Educação, por meio da professora Rita Coelho, ela traz uma perspectiva em que está para o desenvolvimento do trabalho sobre os indicadores de qualidade e equidade para a educação infantil do campo, das águas, da floresta, que a gente vai falar ao longo desse seminário. Ela traz para nós uma perspectiva, então, sobre a questão da política em execução. E aí as três professoras, Rita e Maria do Socorro, nos mostraram aí que nós estamos aí na política em execução em nível de governo federal, mas também que precisamos, para que essa política seja em execução, ela precisa envolver os pares, os diferentes grupos. E aí eu quero começar a minha fala, então, apontando aí algumas questões das potencialidades do que essas perspectivas do que a gente está fazendo nesse seminário no Sul. Esse é o nosso terceiro seminário, como já foi dito aqui, foi o Nordeste, Sudeste, agora estamos no Sul, falta depois o Centro-Oeste e o Norte. Isso é para mostrar que essa agenda política, ou seja, trazer a educação infantil do campo, das águas e das florestas para o debate público, é a gente colocar essa agenda política em execução. E, nesse sentido, que demonstrar que essa questão ela não é só das mulheres, não é só das professoras, dos professores, da universidade, mas ela é da sociedade brasileira que precisa discutir. Então, ao entrar na agenda política, a gente precisa também mobilizar os atores sociais. E esses seminários regionais eles têm mostrado essa perspectiva, têm mostrado que, para a gente fazer política, é preciso essa mobilização nacional.
né? Socorro destacou ali um período em que a gente ficou invisibilizado. Isso ficou invisibilizado também nessa participação, que ela é extremamente importante e ressaltada em minhas falas, nas falas anteriores. Uma outra questão também que envolve esse processo é esse compromisso, né? E que não basta ser um compromisso só dos atores sociais. É preciso também o compromisso dos entes federativos, né? Estávamos numa mesa aqui com os conselhos, a Undime, a UNCIME, os diferentes representações do governo, e principalmente do governo federal, aqui, pelas 3 professoras. Então, a necessidade desse compromisso nacional com a educação infantil, e principalmente com a educação infantil dessas crianças diversas que a gente vem discutindo nesses seminários. Então, pensar os parâmetros e pensar os indicadores é pensar em concepções. Não dá para a gente também trazer documentos que não tenha clareza do que nós estamos colocando, do que nós estamos discutindo. E, nessas concepções, a gente está discutindo aí as condições de oferta. Então, o acesso ele é importante. Isso foi discutido bastante nos anos 80, principalmente a partir da Constituição de 88, da necessidade de acessar a escola. A gente estava, naquele primeiro momento, discutindo que, primeiro, nós temos que abrir a escola para essas infâncias, essas crianças. E não que a gente não discutia lá em 80, 88, a questão da qualidade, mas era premente a questão do acesso. Mas hoje não dá mais para a gente discutir. Nós estamos aí agora para o 3º Plano Nacional de Educação, como um projeto de sociedade sendo discutido. Não dá para discutir sem pensar essas condições de oferta. Então, os colegas que me antecederam já explanaram muito bem essas questões, e, com isso, para além da qualidade, essa questão da equidade. E essa equidade, a gente precisa compreendê-la enquanto epistêmico. Do que nós estamos falando de equidade? Então, o que nós estamos falando de oferta? A quem? Então, esses dados mostrados pela Socorro, principalmente, nos demonstra que, ainda neste país, que a gente costuma dizer assim, é um país continental, em que as políticas, de fato, não chegam, mas elas chegam, sim. Agora, a forma como elas chegam é que precisam ser debatidas, e é por isso que a gente precisa dialogar, a gente precisa participar. Então, uma concepção de um parâmetro e dos indicadores precisa ser dentro dessa perspectiva de dialogar, diálogos e de participação, e, principalmente, de corresponsabilização desses diferentes atores. Então, não dá para falar de equidade, de qualidade, de equidade, sem esse envolvimento, sem essa concepção, sem esse entendimento de quem que nós estamos falando, de quais infâncias que nós estamos tratando. Então, uma vez que está na agenda da política, Ângela destacou muito bem aqui, e vários de vocês, que a implementação de uma política, ela não é algo que se dá na ingenuidade. Feito esse documento, feito a política, e, de fato, ela ocorra. Há uma necessidade da gente corresponsabilizar os atores sociais por essa política. Então, portanto, precisa ser entendido como projeto de sociedade. Precisa ser entendido que, nesse projeto de sociedade, nós temos que pensar as desigualdades dessa oferta, que as condições não são iguais. Quando a gente vai nas diferentes regiões, a gente vai vendo as fotografias mostradas por Socorro, nos mostra aí que essas infâncias ainda são violadas nos diferentes espaços e nos territórios desse país, e que há necessidade desse regime de colaboração para a gente pensar essa diversidade e essa diferença. Então, não dá para pensar em igualdade quando a gente está pensando essa diversidade, esse grupo diverso, essas infâncias que são diversas nesse país. E, por isso, conforme o professor já destacou aí, a questão das políticas intersetoriais também são necessárias nesse pensar nessa política
dos parâmetros e dos indicadores. Então, portanto, é preciso, sim, envolver os outros setores, mesmo que a gente veja, no primeiro momento, e na ação da política, esse distanciamento da assistência social, da saúde, da proteção à infância. Mas a gente precisa dialogar com esses atores, porque a gente sabe que, na prática, muitas vezes, esse não reconhecimento, a gente tem o reflexo isso dentro do interior das escolas, das instâncias educacionais. E isso necessita na concretização da ação, então, nos municípios. Então, não adianta a gente pensar os parâmetros em nível nacional, nos estados, nos municípios, se a gente não observa que isso chega lá em cada um dos municípios do nosso país, nesse território diverso que a gente apresenta. Então, uma coisa importante, já destacada aqui pelos colegas, e principalmente pela professora Rita, é que os parâmetros têm uma característica diferente dos anteriores e da história que a gente foi observando aqui, que é a questão da resolução. Ele é um documento mandatório, é preciso ser feito. Então, isso dá um diferencial, porque, por mais que a gente possa dizer que uma política, uma lei não se faz na prática, mas sem ela também a gente não consegue cobrar. Então, é a importância, né? E a gente precisa viver e olhar isso na contradição. Né? Muitas vezes nós dizemos, tem muita lei boa, o problema é ela ser efetivada na prática. Mas, sem ela também, a gente não consegue pressionar os diferentes atores sociais que estão lá na realidade cotidiana para que a legislação seja implementada. E, com isso, também, a gente também tenta diminuir aquilo que para nós tem sido muito caro, e principalmente lá no interior das escolas, que é a judicialização. Né? Porque, muitas vezes, são juízes que não conhecem, não entendem da realidade da educação, mas, em última instância, dão a sua palavra final e a gente precisa executar. Então, é o protagonismo também da nossa área de estar nesse envolvimento, de trazer uma resolução dessa natureza, dessa magnitude para a nossa realidade. E a nossa realidade, o nosso papel aqui nesse processo, então, é discutir esses parâmetros. Desculpa, espera aí, deixa eu voltar aqui. Ao invés de ir para... Tá. Desconta esse tempinho que está aqui. Então, é discutir esses parâmetros, que eu não vou me aprofundar, porque a gente vai ter momentos que a gente vai poder falar, cada um, e o professor já destacou, esses 5 eixos são fundamentais, cada um nos seus detalhes, para pensar a qualidade e a equidade. E, para nós, né, eu aqui representando uma equipe de pesquisadoras do Brasil, para nós, o mais importante é a gente pensar que, nesses parâmetros, a gente precisa pensar na diversidade e na equidade, e que essa equidade perpassa por essas múltiplas infâncias que estão condicionadas numa relação socioeconômica e identitária. E aí eu fiz questão de trazer todas aí registradas para que vocês vejam que esse país nós temos múltiplas infâncias. Então, a gente tem o ideal de infância desenhado, pensado, mas a gente não tem essa dimensão do que são essas infâncias neste país. Então, notem aí, olha o quantitativo de crianças que nós precisamos incluir nesses indicadores de qualidade e equidade. Então, pensar nessa equidade é pensar que essas crianças precisam também ser atendidas com qualidade nas escolas. Precisam ter infraestrutura, gestão democrática, precisa ter formação de professores, precisa ter todos esses 5 eixos também concretizados no processo do seu direito à educação. E aí, já tentando finalizar aí, porque já estão me cutucando aqui, eu queria trazer, então, a importância, né, que esse seminário tem no Sul, né, e para também os indicadores, que, para nós, é preciso, nas nossas discussões, para o aprofundamento dos indicadores,
trazer esses elementos que são fundantes. A temporalidade, né? Não dá para a gente fazer o mesmo tempo que a gente tem nas escolas, nas cidades, que as periferias. Pensem vocês, as periferias do Rio de Janeiro, com essas milícias, o quanto tem que fechar escolas para poder fazer o movimento da violência. Pensem vocês quando tem as cheias, quando tem as barcas. Então, a temporalidade, a espacialidade, a corporeidade, a liberdade dos movimentos, campo-cidade, a sociabilidade, esse cuidado coletivo. Então, a gente precisa se reorganizar nesse processo, nessa consciência necessária para a gente poder incorporar políticas, mas também práticas que alargam, né, esse aprofundar, esse enraizar do que é essa política da educação infantil, do campo, das águas e das florestas. E, por isso, a gente precisa também trazer essa visibilização dessas violências que são sofridas dessas crianças que estão nesses diversos lugares. Então, eu trouxe aqui muito mais coisas para falar para vocês dos nossos desafios, mas esses slides vão estar disponíveis para vocês, mas trazer que a gente tem avançado bastante, e eu acho que é isso que é importante dizer. A gente não parou, as vidas não param, nós não paramos, mas a gente pode melhorar esses avanços. E a melhoria desses avanços, elas dependem dessa nossa participação, desse movimento que é feito com pessoas, né? A legislação, ela é uma construção feita por nós, por diversos atores que trazem em suas concepções as suas contribuições e, principalmente, uma questão fundante que a professora Socorro trouxe para nós, que é a questão da fala das crianças, né? Nós precisamos escutar as crianças, né? As políticas públicas também precisam ser pensadas a partir do olhar do que essas crianças trazem. E aí, para encerrar mesmo, eu vou lá diretamente para o finalzinho, que é essa necessidade urgente. E eu termino, que está escrito lá no parâmetro, com essa frase, que a educação infantil efetivamente democrática, de qualidade, para todas as crianças, afinada com um projeto societário projetado lá na Constituição Federal de 88, considerada uma Constituição mais cidadã, porque foi a mais democrática desse país, porque juntou, como estamos juntando agora, os diversos, para que a gente possa, então, pensar no horizonte de erradicação da pobreza, da marginalização, da redução das desigualdades regionais e de uma construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, muito obrigada. Obrigada, Emília. Desculpa a pressão também. A gente não vai ter tempo para debate, mas, enfim, né, a gente vai poder dialogar ao longo desse 1 dia e meio. Agradeço a todo mundo pelas excelentes falas. Acho que foi uma mesa excelente para a gente posicionar já, né, um ponto de partida aqui para as discussões. E eu passo para a Cassiana, a nossa mais nova mestre de cerimônias, para ela dar aqui um recadinho para vocês. Obrigada, Ângela, pela condução e mediação da mesa. Obrigada aos colegas que participaram, pela fala potente, cheia de esperança. Nós agradecemos. E agora, gente, aquela hora maravilhosa, nós vamos ter um coffee break, 15 minutinhos.